Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante na matéria de gases ideais, na termodinâmica. É uma questão que eu peguei na prova do Ita de 2004, uma prova antiguinha, mas a gente sabe que todas as provas do Ita sempre tem questões muito boas, independente da época de quando ela foi retirada, digamos assim. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de vocês darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: a linha das neves eternas encontra-se a uma altura H0 acima do nível do mar, onde a temperatura do ar é de 0 graus Celsius. Ou seja, lá no alto ele está nessa temperatura de 0 graus Celsius. Aí considere que, ao elevar-se acima do nível do mar, o ar ele sofre uma expansão adiabática que obedece à relação ΔP sobre P, ela vai ser 7 meios de vezes ΔT sobre T, em que P é a pressão e T é a temperatura. Aí, considerando o ar um gás ideal, né, faltando só uma letrinha aqui, um gás ideal, de massa molecular igual a 30 U, unidade de massa atômica, e a temperatura ao nível do mar de 30 graus Celsius, assinale a opção que indica aproximadamente essa altura H0 da linha das neves. Aí, assim, essa questão aqui, gente, ela é muito interessante, assim, porque o que ela está trazendo é preciso a gente trabalhar com a variação da pressão que acontece com a altitude, né? A gente sabe bem que a altitude, ela é um fator que diminui a pressão, né? A gente sabe bem disso. Quanto mais alto você vai, menor vai ser a pressão. E aqui a gente vai fazer tipo isso, assim, eu vou fazer um esqueminha dessa montanha, né? Você vai meio que subir essa montanha, e aí ela tem um ponto aqui mais no nível do mar, né? Vou colocar aqui nível do mar. E a temperatura do nível do mar, a temperatura do nível do mar que vai ser de 30 graus Celsius. Aí que eu vou dizer que é um pontinho A, nesse pontinho aqui do nível do mar. Gente. Aí no ponto lá de cima, quando ele vai nessa grande altura, nessas neves, como ele fala aqui, né? Aqui a gente vai ter um ponto B e aqui a gente vai ter uma temperatura de 0 graus Celsius. Essa é a lógica dessa questão. E aí aqui vai ter uma altura, né? Aqui a gente vai ter uma altura H0 que é a questão que é que a gente descubra, né? Aí, vamos lá, gente, o que a gente tem que fazer aqui? A primeira coisa, a gente trabalhar com a variação da pressão, né? A gente tem que trabalhar com a variação da pressão, que é bastante simples de ser calculado, né? A variação da pressão, ela é calculada dessa forma aqui, gente, ó. O ΔP, ele vai ser o menos, né, a densidade do ar, vezes o G, vezes esse ΔH, né? É assim que a gente trabalha. Isso aqui é igualzinho na parte de hidrostática, né? Isso aqui é o mesmo esquema da hidrostática. A pressão é o DGH, como se diz, né? Aí que a gente vai pegar a densidade do ar vezes G vezes o ΔH. Aí que a gente só tem que se ligar disso, gente, que a densidade do ar ela vai ser a massa do ar sobre o volume. E aí aqui é outra coisa importante, gente, essa questão vou até colocar como um dado aqui, que é sobre a parte de gases ideais. A gente sabe que o R é a constante universal dos gases, né? Lá no comecinho da prova, gente, do ITA, ele dava sempre eles trazem os dados, né? E é que eu não anotei porque ela, como eu falei, ela está no comecinho da prova. Esse aqui é o valor do R, que vale 8, certo, gente? E aí outra coisa, quando ele fala desse 30, ele é o que a gente chama de massa molar, né? Esse 30 Uzinho é como se fosse tipo grama por mol, né? Ele é como um equivalente ao grama por mol, né? Esse unidade de massa atômica é tipo aquele grama por mol, né? Isso aqui é interessante que a gente se ligue, né? Porque é muito parecido com a química nessa parte aqui. Aí pronto, é feita essa parte teórica, né? Aqui a gente tem que trabalhar, gente, com a equação de Clapeyron. Né? Essa aqui é uma questão que ela exige que a gente esteja por dentro da equação de Clapeyron. E não é a equação do Clapeyron do jeito PVNRT. A gente tem que fazer da segunda maneira, né? PVNRT, a gente tem que substituir o N por Mzinho sobre Mzão. Porque o número de mols é a massa sobre a massa molar. Porque aqui a gente tem que ver que passando esse V dividindo, M sobre V vai ficar a densidade ρ, percebe? Vai ficar P, ele vai ser o ρ sobre Mzão vezes RT.
Aí aqui a gente vai isolar o ρ, gente. Quando a gente isola o ρ, que é a densidade do ar, né? Essa aqui é a densidade do ar. Ela vai ser P vezes M. E aí lembrando que esse Pzinho aqui, gente, a gente precisa deixar escrito do jeito da questão. Eu já estava escrevendo de um jeito que não é o adequado para essa questão. A gente tem que escrever o Pzinho minúsculo aqui. Em toda essa equação a gente tem que escrever com o Pzinho minúsculo, porque ele fica mais correto, né? A gente usa o Pzão, mas aqui na nomenclatura dessa questão tem que ser Pzinho. Aí pronto, essa aqui é a densidade do ar, gente. A densidade do ar, ela vai ser escrita como P emissão sobre RT. Ó. Isso daqui vai ser um dado super importante para poder a gente resolver essa questão. Aí a gente tem que perceber isso, ó, que esse ΔP, né, a gente substituindo, a gente vai pegar essa expressão do ΔP e vai substituir essa densidade do ar, gente. Aí eu vou colocar aqui, ó, assim, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que esse ΔP, ele vai ficar menos essa densidade do ar que a gente vai substituir, ó, menos P vezes M sobre RT, que multiplica G vezes ΔH. Aí aqui você vê que dá para passar o P dividindo, né? Aí que é a parte mais, assim, interessante, a meu ver, dessa questão. A gente vai passar esse Pzinho dividindo, aí vai aparecer a expressão que a gente tanto queria, que é o ΔP sobre P, ele vai ser menos Mzão, G, ΔH, sobre RT. Aí o que acontece? A gente vai pegar esse ΔP sobre P e vai substituir por essa expressão que foi dada na questão, gente, que era 7/2 de ΔT sobre T, certo? A gente vai fazer essa substituição. E aí isso aqui vai ficar isso, igual a 7/2 de ΔT sobre T. Aí que você vê que dá para cortar o T com T, ó, T com T vai embora. E aqui a gente vai só reorganizar para poder encontrar esse ΔH, gente. Eu vou isolar o ΔH aqui, ó. Quando a gente isola o ΔH, ele vai ficar, a gente faz aqui o produto cruzado, né? Aqui, quando a gente isola o ΔH, ele vai ficar 7 vezes R vezes ΔT. E aí quem que está multiplicando o ΔH? Vai ficar 2mg, né? 2mg. E aí tem o sinalzinho de menos, né? A gente não pode esquecer desse sinalzinho de menos ali, né? Vou até deixar esse igual um pouquinho separadinho para a gente saber que tem um sinal de menos que a gente não pode deixar de pôr esse sinal de menos. Ó. Se essa questão fosse literal, gente, ela acabava bem aqui, né? A meu ver, essa questão seria perfeita se ela fosse literal. Né? Se ela fosse literal, ela já estaria resolvida, né? Mas como ela pede numericamente, né? Então, bora lá resolver isso aqui numericamente. Ó. ΔH, ele vai ser menos 7 vezes esse R, que é 8, vezes esse ΔT, que é menos 30, né, porque ele vai do 30 para o 0, ou seja, 0 menos 30 fica menos 30, sobre 2, vezes essa massa que está em gramas, viu, gente? É 30. 30 gramas é 30 vezes 10 a menos 3, vezes o G, que é 10. Aí pronto, a gente vai só terminar essa continha. É uma continha bastante simples de fazer, porque esse 30 vai embora com 30, 8 com 2 fica 4 em cima, menos com menos fica mais, 7 vezes 4, 28. Esse 10 a menos 3 vezes 10 fica 10 a menos 2. Ele passa para cima, 10 a 2. E aí esse aqui vai ficar o quê? 2.800 metros. Aí ele quer o que seja mais próximo. Isso aqui é aproximadamente 3.000 metros, que é aproximadamente 3 quilômetros. Aí a gente vai ver qual item que traz essa resposta, de 3 quilômetros. Um dos itens ele mostra isso, ó, 3 quilômetros, letra B. Você vê que questãozinha bonita é essa, né, galera? Espero que você tenha entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!